Olá, querido e querida teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude que é patrocinado pelo Espaço JCR em São Bernardo do Campo. O programa de hoje vocês vão adorar. O programa de hoje ele tem assim uma finalidade fantástica. Quando você está triste, quando você está desanimado, quando você está indeciso, quando está angustiado, você precisa conhecer uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no 10º encontro de estudantes de administração da região do Guandu-ABC, lá no Senforp. O Senforp em São Bernardo reuniu cerca de 1.600 alunos e lá nós tivemos assim o prazer de receber um palestrante que motivou demais, gente. Foi assim sensacional. Os jovens aplaudiram em pé. Foi assim uma satisfação muito grande. Ao término do evento, eu fiz um convite de intimação. O professor, ele é mestre, ele é coaching, ele é, consultor, ele ministra cursos em company, no Brasil todo, ele não para, gente. Ele tem, assim, qualificação no exterior, o currículo dele tem mais de 21 especializações, é incrível. Mas o principal dele é a maneira com que ele interage, principalmente com os jovens também, né? Agora, vocês vão conhecê-lo, e se vocês depois quiserem um curso em company, é a especialidade dele também, vocês vão entrar em contato, ele vai deixar o contato das duas empresas, e aí sim vocês vão conhecer a variedade de cursos que ele ministra, as temáticas que ele desenvolve e a forma como ele desenvolve. Porque nós estamos passando por momentos, principalmente no mundo corporativo, onde se nós não tomarmos cuidado, mesmo o funcionário estando satisfeito, não está gerando o comprometimento que a gente precisa. E às vezes é a falta de motivação. Então, falando em motivação, falando na parte comportamental, está falando com esse profissional. Eu estou falando do professor Orlando Pavani Júnior. Pavani, permita que chame assim, porque você é conhecido mais o professor Pavani. Isso. Então, muito, muito obrigado por você vir aqui ao nosso programa, Pavani. E é uma satisfação enorme o programa Questão de Atitude da EPTV te receber. E eu vou começar assim com o uniforme lá do Senforp. Como é que você se sentiu com 1.600 estudantes, você que tem já 2 mestrados, dois mestrados em administração, Como é que você se sentiu com aquele alunado todo te aplaudindo em pé lá? Como é que foi, Pavani? Primeiro, muito grato, viu, pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês de novo. Olha, para toda pessoa, eu digo na palestra, eu era gago, né? É difícil acreditar que um gago viva de falar em público, mas eu me senti muito em casa porque eu me considero aluno de administração o resto da vida, né? A gente pode ter se formado, atuo gerindo empresas e ajudando organizações a gerir as delas, mas me senti em casa falando com os alunos e me senti emocionado também, porque são pessoas. Quem faz curso de administração tem a responsabilidade de consertar o Brasil. Isso mesmo. Eu acho que tem uma responsabilidade importante. Então, me senti lisonjeado e quando eu terminei e que eles levantaram e aplaudiram de pé, nossa, foi eu me desato a chorar porque é muito Olha, muito algumas importante. Fotos do evento, né, professor Pavani? Foi muito bacana. Eu acho que é uma plateia vibrante. Olha só, olha a quantidade gente, de alunos que nós tivemos lá, professor. Fantástico. É bastante gente. Fantástico. E é muito bacana você ver todos eles presentes até o final, ninguém foi embora, todo mundo curtiu. E foi não é só curtiu, não. Quando terminou, gente, aí eles que estavam todo mundo com o celular na mão querendo tirar foto com o professor Pavani. Foi uma disputa que teve ali, de que agora sou eu, professor. Facebooks da vida que funcionou ali, né? Teve um garoto que chegou pra gente depois e me deu um abraço, disse que aquela palestra que ele ouviu, ele tinha que ouvir, era importante ele ouvir tudo aquilo, foi um puxão de orelha importante. Chegou assim de encomenda para ele, né? Foi maravilha. Mas, professor, você tem 2 empresas, né? Conte um pouquinho das 2 empresas e como é que as pessoas podem ter contato com o seu trabalho, com as suas palestras, com os seus treinamentos em company, por favor. Então, na verdade, eu tenho 2 empresas de consultoria e treinamento. Uma delas é a Gauss Consulting Group. É uma empresa presente no mercado desde 1990 e o nosso objetivo com a Gauss é prestar serviço em técnicas de gestão. Basicamente, a gente lida com change management, com mudança organizacional,
a partir de trabalhos voltados à excelência da gestão, venda complexa, inteligência competitiva, são diversas áreas. Só que em 95, Ana Maria, eu cheguei a uma conclusão que tudo aquilo que a Gauss faria, né, não teria êxito se nós não cuidássemos das pessoas. Que nós não cuidássemos dessas pessoas por dentro. O quão felizes elas estavam no mundo pessoal e o quão incapazes elas poderiam estar felizes no mundo organizacional se não estivessem felizes no mundo pessoal. E aí eu percebi que a lacuna, na verdade, não era técnica. A gente até podia ensinar tecnicamente quase tudo para essas pessoas. Mas comportamentalmente o problema era mais profundo. Então, em 95, eu me especializei, aliás, eu tomei a decisão em estudar gente. Eu queria estudar o outro, né? Eu acabei estudando a mim mesmo, que ótimo, que é o grande fundamento, né? E fiz muitas formações nesse sentido. E a ponto de, no ano 2000, a gente fundar uma divisão na Gauss, que é uma divisão só de treinamentos comportamentais, que a gente dá diversos treinamentos comportamentais. Como essa divisão tomou corpo e era uma equipe completamente distinta, um site completamente distinto, em 2012, 12 anos depois, a Olho de Tigre, que era uma divisão da Gauss, passou a ser uma empresa à parte. O único problema é que eu sou dono dela ainda também, mas são equipes completamente diferentes. Mas você roda o Brasil todo, né? Eu rodo o Brasil inteiro. Que ótimo. Eu viajo mais, eu fico mais fora do que dentro de São Paulo. Eu saio daqui, vou para um voo e vou para Amapá, eu viajo muito o Brasil. E basicamente fazendo trabalhos voltados à excelência da gestão, que é o trabalho preponderante da Gauss, e agora muito mais foco em trabalhos na área comportamental, que é o que tem me dado um prazer enorme. A gente reconstrói vidas e ajuda a reconstruir vidas, e isso é, acho que o brasileiro precisa. Eu assistindo a sua palestra lá no Unifórum, né, do CEIFOP, eu me lembrei da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado foi qualidade de vida no trabalho, satisfação e comprometimento organizacional. E eu me lembro, professor, que quando eu fiz a pesquisa de campo, eu senti que as empresas, elas cobram muito qualidade no trabalho, qualidade. E esquecem que, para ter qualidade, o capital humano, ele está envolvido. Né? Mais do que o layout, do que a infraestrutura, está o capital humano. E ainda eu me deparei que, se eles tivessem qualidade de vida, e ele tendo qualidade de vida, ele estando satisfeito com a empresa, satisfação, geraria automaticamente o comprometimento organizacional. Agora, para que isso aconteça, o investimento das empresas. Eu não entendo porque às vezes a empresa quer enxugar, professor, em algumas áreas, principalmente na parte de treinamento, quando vem um retorno muito bom. Porque se traz um especialista na empresa e nesse treinamento envolve esses funcionários, esclarece, motiva esses funcionários, não é só para a vida profissional, para a vida pessoal dele também, né? Então, eu sou a primeira a defender os treinamentos. Eu falo assim, quando a empresa tem, às vezes, criticando funcionários, às vezes eu critico superiores a esses subordinados que não tomam essas atitudes realmente de investir, né? Um investimento em treinamento. Quais os cursos, professor, que você oferece para as empresas? Assim, alguns temas que pode você ir ministrar nas empresas, não só de São Paulo, do Brasil todo. Então, corroborando com o que a senhora está dizendo, é muito importante, eu sempre disse que é uma constatação que eu tenho vendo, né? Quanto melhor academicamente uma pessoa fica, ela acaba virando uma pior pessoa. Ela não tem... Eu não sei por que isso acontece, devia ser o contrário, né? Mas a arrogância é preponderantemente mais presente no academicamente preparado. É um retrocesso. Então, mais do que nunca, a gente não consegue fazer um chefe brilhante se ele não for um pai brilhante, se ele não for um marido brilhante, se ela não for uma esposa brilhante, uma mãe brilhante, uma namorada brilhante, um dono de cachorro brilhante, um tio brilhante. Então não tem jeito, não dá para separar mais essa excelência organizacional da excelência pessoal. Você vê jogadores aí, podem saber jogar bola, mas no mundo lá fora é um desastre e não vai guardar o mesmo resultado em campo. Então, essa constatação é importante. E aí a gente desenvolveu uma série de soluções de treinamento, onde a gente chama de ciclo de desenvolvimento humano. É o método Olho de Tigre de desenvolvimento humano. O objetivo é formar, já nós vamos lançar essa grife, o Tiger Professional. É o profissional que capacitação técnica ele tem, mas tem uma capacitação
energética, vigorante, ele tem faca na boca, eu costumo dizer, né? Esse profissional brilhante tecnicamente, mas que tem faca na boca, que tem sangue nos olhos, né? Então a gente desenvolveu um ciclo de desenvolvimento humano basicamente composto de 3 treinamentos. O primeiro deles, quer dizer, a ordem deles vai depender da disposição das pessoas. Mas nós temos um treinamento chamado CAC, que chama Curso de Análise Comportamental. Certo. A ideia é entender por que nós somos desse jeito. Então a gente vai falar de cerca de 10 técnicas, das quais nós fizemos a formação profunda. Está até sendo projetado alguns, Isso. né, professor? Esse aí é um curso que foi dado em Porto Alegre. A gente está dando um agora, nos 2 domingos, domingo passado e domingo que vem. E é um curso que, na verdade, a gente ensina pessoas a explicar e a compreender comportamento a partir do nosso. É um curso totalmente cognitivo, são 20 horas de aula, a gente dá 1 tera de material para as pessoas copiarem sobre o comportamento humano. É um curso fantástico, só que ele é bem cabeção. As pessoas todas com o notebook aberto, conectados à internet para questionar o que eu estou falando o tempo todo. Bem interativo. Bem interativo e aula normal, né? Mas é aula. Só que esse curso, ele é só conceitual. E haverão várias turmas aí. Está acontecendo uma agora, aconteceu domingo passado e acontece domingo que vem. É uma turma só. Agora, existem os treinamentos comportamentais que nós chamamos vivenciais, que é o Olho de Tigre 1 e o Olho de Tigre 2. O Olho de Tigre 2 só pode ser feito por quem fez o Olho de Tigre 1 ou algum treinamento dos parecidos com o nosso que existem no mercado. O AT1 é um treinamento fantástico, Ana Maria. Tem 16 horas de duração ininterruptas. Olha. Ele começa às 7 horas da manhã, pontualmente, não é 7h1, quem chega às 7h1 perde o investimento. Perde 1 minuto. E vai até 1h30, 2 horas da manhã. Aí tem algumas fotos do treinamento, o pessoal com almofada. Parecia que aconteceu na região de Minas Gerais. É bom numa área assim, numa chácara, é um hotel fazenda que quase que Tá. fecha para nós. As pessoas estão todas reclusas durante 16 horas sem parar e vivem dinâmicas. Não tem nenhuma aula data show, nada. É medo, vai viver dinâmicas que explorarão no limite o medo, a alegria, a raiva e a tristeza. Olha. Esse treinamento ele acontece sempre aos finais de semana, sempre um sábado. E o próximo agora é sábado que vem. A faixa etária do público, professor? 18 anos até 85 anos já tivemos pessoas Que ótimo. que fizeram. Apenas as pessoas que têm menos de 18 anos podem fazer. Com 16 a 18 pode fazer, mas os pais têm que ter feito e dar uma autorização por escrito. Porque o curso mexe muito com a emoção das pessoas. Entendi. Temos 13 pessoas na equipe trabalhando para dar o treinamento. Dando suporte. Com suporte. Então, são até no máximo 20 pessoas no mínimo, 50 pessoas no máximo fazendo o treinamento. E uma equipe de 13 pessoas trabalhando, ambulância, enfermeira, tem muita estrutura para dar o treinamento. E já mais de 5 mil pessoas já fizeram o OT1. Olha que beleza. É um treinamento bem legal. Professor, eu notei uma coisa, Pavani, que quando você, em determinados momentos que você está assim, desenvolvendo a sua palestra, você se emociona muito e você contagia os jovens. E eu observei muitas jovens chorando durante alguns momentos da sua palestra. Você, quando percebe, você está lá no palco, aquele quantidade exorbitante de pessoas, você consegue se emocionar vendo também aqueles jovens? Como é que funciona? Olha, todas as histórias que eu conto na palestra são reais e mexem comigo, pessoalmente. Então, eu também me emociono quando lembro daquelas histórias, de tudo aquilo que eu contei. E mais me emociona ainda quando eu vejo que aquela história serviu para alguém. E esse garoto, essa garota, também conteve, engoliu seco. E eu não coíbo o choro, não. Se eu sinto vontade de chorar, eu choro. Muita gente acha que eu estou fazendo um teatro, nada a ver. Eu estou realmente vivendo a emoção, que eu me lembro de todas as circunstâncias que acontecem lá. Né? Então, de uma certa forma, eu acho que é uma característica minha. Eu me emociono em quase todas as palestras que eu faço. Às vezes eu queria evitar, mas não consigo. E eu percebi também pelos jovens que tem alguns momentos da sua palestra que você conta casos que ocorreu com você, mas eles são engraçados. E aí o público dá risada. O que eu acho interessante é a didática que você usa na sua palestra, porque eles dão muita risada naquele momento, então tumultua um pouco aquela quantidade de 500, 1.000 e poucas pessoas. E num determinado momento, sem você pedir silêncio, nada, aquilo vai se aquietando e volta todo mundo a ficar no silêncio, que eu brinquei com uma amiga nessa sua última palestra, eu falei, nossa, eu dava para
para ouvir um pernilongo passando, eu brinquei, porque o silêncio que os jovens estavam fazendo, degustando a sua palestra. Aí eu questiono, você disse que teve o problema de gagueira quando na sua pré-adolescência, você quando jovem, né? Você, nessa sua trajetória toda, você ainda, para ser um bom comunicador, como você tem sido, você faz algum exercício, você faz algum curso, você treina, como é que você cuida para você ter todo esse desembaraço quando você entra, sobe no palco e começa a desenvolver seu trabalho? Interessante. Essa questão de migrar para a gargalhada extensa, para a inquietude completa, essa migração a gente chama de campo. Depende de como a gente está quando está falando. Então, quando as pessoas percebem que a gente está falando uma coisa da gente, que leva uma emoção de fato, que carrega uma emoção pessoal verdadeira, as pessoas não dão um pio porque respeitam aquele seu momento. Quando elas dão risada também porque não aguentam, é um gargalhar solto, porque eu também gargalho lá. Então, eu diria, professora, que gago, ele será gago sempre. É que eu falo alguns palavrõezinhos didáticos e pedagógicos durante as palestras. Esses palavrõezinhos que eu digo, eles me desencalham realmente. E me fazem fazer parte da plateia. Você sabe que eu tenho, às vezes eu estou com dor no pé, eu tenho às vezes problema de gota, eu tenho ácido úrico alto e tal. E às vezes eu chego para dar palestra até com alguma dor assim, mas é impressionante que quando eu me vejo no palco, assim, com várias pessoas me olhando, eu realmente não sinto o meu corpo. Não dói mais nada, eu não sinto mais absolutamente nenhum impedimento. Às vezes até eu estou rouco, me passa a rouquidão, é uma entrega total. Eu me sinto ali realmente cumprindo a minha missão. Eu vi um aluno comentar que ele falou assim, sabe o que eu senti em alguns momentos da palestra do professor Pavani? Dava a impressão que eu estava num stand-up comedy corporativo. A gente concorre, sim, com os humoristas de stand-up. Mas a gente tem uma característica que migra da gargalhada solta para uma questão mais íntima e mais, assim, puxa para o cidadão, o que o cidadão tem feito, a atitude que o brasileiro e que o aluno tem que ter. O aluno, o funcionário, o líder, todas as pessoas na minha ambiência mais corporativa, né? Precisa fazer para trazer resultado para a sociedade, o servidor público, todos eles eu faço muita palestra para empresas públicas e o objetivo é mostrar que de fato o brasileiro e os serviços que os brasileiros consomem dependerão de pessoas mais felizes. Podem ter processos melhores, empresas brilhantes, mas as pessoas, se infelizes estiverem, não há o que corrija esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que as pessoas precisam de menos treinamento e mais tratamento. Eu li aquele do James C. Hunter, que ele é autor do Monge Executivo. Eu gostei muito do Liderança Servidora, porque eu achei assim interessante quando ele citou assim vários momentos da vida do ser humano, o homem ou a mulher, que são líderes, né? Ele falou assim, um religioso é líder, ele contagia, ele emociona. A gente tem visto padres, pastores, reverendos que dominam multidões, né? E ele fala também, ele pede até para as pessoas se basearem em Cristo. Jesus, ele fala, porque ele foi um líder servidor, né? E ele fala assim, o líder, você não tem que ter autoridade, né? Ele fala no livro, você tem que realmente influenciar. E o quanto que é legal quando a gente assistiu sua palestra, e já 2 vezes eu tive a oportunidade, uma para o Conselho Regional de Contabilista e um para o Conselho Regional de Administração, o quanto que é interessante você ali, naquele momento, um palestrante, um comunicador como líder, você influenciando, você não ditando normas, não ditando regras, você falando, você dá a impressão de que você fala assim, eu vou deixar meu coração falar, e o seu coração fala. Porque em vários momentos eu percebi que você se emocionou, que você chorou, e que você sorriu, e que você se esforçou muito para poder realmente atingir aqueles objetivos a que você se propôs e se propõe ainda, né? Para as pessoas poderem ter essa felicidade de assistir sua palestra ou um treinamento em company, pode ser numa universidade, pode ser numa empresa pública ou privada, como é que faz um site, um telefone, um contato, professor? Veja, é muito simples. Nós temos, para questões comportamentais, eu tenho 2 vertentes, né, professor? A vertente comportamental, que é essa que a gente tem feito mais ultimamente, que me dá muito prazer e a gente sente que ajuda muitas pessoas.
que é da Olho de Tigre. Então é só entrar no site www.olhodetigre, tudo junto, né? .com.br, ou ligar para um dos nossos telefones contidos nesse site. Tem vários telefones ali. Um deles está em manutenção, a gente está corrigindo, mas tem vários telefones ali para ligar. E eu queria fazer um convite a todo mundo que está assistindo. Por favor. Sábado agora nós temos o Olho de Tigre 1, que acontece em Guararema, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas até amanhã, meio-dia ainda. No site do Olho de Tigre. Então você tem que fazer até amanhã, meio-dia, tem que preencher um monte de coisa muito rápida para poder se credenciar, fazer o treinamento. Mas é um treinamento inesquecível, você vai dar um presente a você mesmo se fizer essa experiência. Então, só até amanhã para a inscrição para o sábado agora, né? E temos o CAC, né, que também você pode ver as datas disponíveis no site. Além do OT1 que vai acontecer agora no dia 31, temos em Porto Alegre, a gente viaja o Brasil fazendo, né? No dia 7 de junho. Então, quem achar que deve fazer em Porto Alegre, também pode ser feito em Porto Alegre. Antes da Copa. Antes da Copa. Na Copa a gente dá uma paradinha, né, porque o Brasil... Para torcer para o exatamente. Brasil. Mas logo a gente está voltando, dia 12, inclusive, a gente tem uma definição, onde vamos definir a agenda de todo o segundo semestre. Mas esse é o site. Agora, para questões técnicas, voltadas a processo, essas questões mais técnicas, da qual eu fui professor, né, seu colega junto na universidade... Eu tenho outra empresa que é a Gauss Consulting, né? Então é www.gauss, com U e 2 S, consulting.com.br, e ali também tem todas as informações referentes às possibilidades, aos treinamentos técnicos que nós temos. Eu percebi que você não é egoísta, que o que você aprendeu, o que você vivenciou, você compartilha quando você fala de uma viagem, fala de uma experiência em família, fala de uma experiência num trajeto que está de trabalho ou turismo, né? Enfim. Agora, você tem colocado isso, documentado isso em papel, através de uma obra bibliográfica? Como é que você pretende fazer mais coisas ainda? Como é que está? Sim, então, a gente está... Eu tenho 2 livros escritos já, mas de uma característica técnica. São livros voltados à BPM, à gestão por processos, que é a área que a Gauss mais atua. Isso é um livro respeitado, chama Mapeamento e Gestão por Processos. Mas agora no segundo semestre, agora nesse períodinho aí de Copa, eu vou parar para terminar os meus livros comportamentais. Eu tenho 4 livros encomendados para sair pela editora M-Books. Um vai se chamar A Neurociência da Venda Complexa, que é para falar como é que funciona a mente de um vendedor, né, para uma metodologia de venda cuja base é o relacionamento. A gente vai escrever um livro só sobre comportamento humano, o que acontece neurofisiologicamente com a gente, na questão do comportamento, do funcionamento do cérebro, que é a base do CAC que a gente realiza. Temos mais 2 livros ainda técnicos que eu estou escrevendo, mas é uma loucura, você não tem noção do que é difícil produzir uma obra. Mas a editora já está encomendada e deve sair no segundo semestre. Que ótimo. E aí você vem aqui E temos 2 livros ainda que eu escrevi um capítulo, né? Coautor, que é um livro da editora Ser Mais, chamado Treinamentos Comportamentais. Eu conheço. Eu tenho um capítulo desse livro, e um outro livro escrito sobre consultoria organizacional. Eu também tenho um capítulo nesse livro. Na verdade, chamam-se os profissionais mais conhecidos dessas 2 áreas. Então, tem vários colegas lá que só vivem de treinamentos comportamentais, e eu escrevi um capítulo. São os treinamentos comportamentais de alto impacto, que é o que a gente dá. E de consultoria, eu também, como sou consultor desde 1990, a gente também escreveu um capítulo sobre isso num outro livro da editora Ser Mais. Professor, qual a mensagem que você deixaria assim para os nossos jovens, principalmente aqueles que têm assim um pouco de timidez, de falar em público, é um pouco introvertido, e qual assim a mensagem que você deixa para que haja uma superação disso? Fazer cursos, ler, o que você sugere para esses jovens? Tem uma frase que a gente utiliza no nosso treinamento que diz assim: se você acha que pode, se você acha que consegue, você tem razão. Agora, se você acha que não pode, que você acha que não consegue, infelizmente a pessoa também tem razão. Tudo é uma questão de atitude. Opa! A atitude, ela é altamente transformacional. Ou seja, se você ficar aí se acostumando e se justificando, se é assim mesmo, eu não consigo falar em público, fazer o quê? Essa é a minha característica. Você vai continuar assim. Agora, se você tiver uma certa raiva, uma certa vergonha de ser o que é, de não conseguir dar mais do que está dando, então é hora de você procurar ajuda. E nós somos uma ajuda.
A nossa empresa foi constituída para dar ajuda às pessoas que querem se ajudar, porque a gente só dá um empurrãozinho, mas esse empurrãozinho é fundamental. Então entra no nosso site, se desafia a fazer o OT1 já agora, sábado. Não espera não. Se inscreve e vai lá, vive o que acontece. Tem gente que a gente dá esse treinamento há 12 anos já, né? 14 anos. E mais de 5.000 pessoas. Tem gente que fez o treinamento agora na última turma e há 3 anos ele está postergando vir, porque não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem. E ele disse assim para mim, se eu tivesse vindo há 3 anos atrás, eu teria economizado 3 anos de sofrimento. Então venha, a gente está disposto a esperar você. Mas quanto mais rápido você tomar uma atitude, mais rápido o furúnculo porque a pessoa vai postergando, protelando, vai indo, e quando vê, o tempo passa. Passou o tempo. O problema do tempo passa. Eu digo assim, chances, oportunidades que às vezes a gente tem, eu digo que a sorte não bate 2 vezes na nossa porta, né? Se a gente não atende, ele vai bater na porta do vizinho. Não né? tem dúvida. Então tem que tomar cuidado. Então, às vezes, muitos jovens pensam que apenas na oratória, o falar, mas pelo que o professor deixou bem claro, a gente precisa estar bem, a gente precisa gostar, né? Confiar na gente, gostar da gente, se valorizar para que você possa exteriorizar isso e ir em busca do sucesso. E atitude é tudo. O nome do programa é o nome mais perfeito que eu já vi. A atitude diferencia as coisas. Eu tenho uma frase que eu digo na palestra: qual é a diferença das pessoas que sabem ler e não leem, dos que não sabem ler? É atitude. Os que sabem ler só serão diferentes se lerem as coisas. Aqueles que sabem ler e arrotam para os outros que apenas sabem ler, mas não se dedica a ler, é quase igual àquele que não sabe ler. A pessoa sair da mesmice, sair da rotinice, um pouquinho só de força de vontade, você concorda comigo? Claro, um pouquinho só. Tem gente que fala para mim assim, poxa, Pavel, eu não estou preparado para fazer o AT1, porque é um curso forte, duro, difícil, pega mesmo. E eu digo assim, eu não espero pessoas preparadas, eu preparo pessoas. Olha. Então, você quanto mais despreparado, mais tem a ver com o nosso público, com aquele que quer ir lá para fazer a diferença na vida das pessoas, como a gente acha que é a nossa missão. Não é um produto, viu, Ana Maria? É uma missão de vida. Não tinha nada justificaria eu estar falando com você aqui por 30 minutos, 40 minutos sem gaguejar. Você não tem noção o que é a dificuldade de uma pessoa ir até uma padaria e ter dificuldade de pedir 2 pãezinhos franceses e ensaiando e tal. Eu era gago muito. Então, se eu conseguir, meu querido, qualquer pessoa consegue, pode ter certeza. Você tem, assim, conhecimento de um ex-aluno seu ou ex-participante de curso que se desenvolveu, assim, de uma forma mais rápida depois? Senhora. Eles entram, como entrar em contato com você, e dar notícias? Tem pessoas, 5.000 pessoas, você não tem noção da quantidade de histórias. E no site tem muito depoimento lá. Mas tem histórias fantásticas. Tem histórias de pessoas que não conseguiam emprego, não passavam nas entrevistas que tinham oportunidade de participar. E depois de sair do treinamento, ele resolveu ter uma postura diferente na entrevista. E a primeira entrevista que ele participou, ele conseguiu um emprego. Conseguiu a vaga. E ele saiu do emprego, veio no meu escritório, eu por coincidência estava lá, e ele aos prantos, chorando, disse assim, foi o olho de tigre, aquele troço mudou meu DNA aqui. Olha só. A faca na boca me veio, eu vou conseguir esse emprego, porque eu mereço essa circunstância. E ele veio, quer dizer, chorou todo mundo, né? Mas o que não falta é história. Tem histórias que eu ficaria aqui uma tarde contando. Eu vi que também você é muito paizão, né? Quando você fala da sua filha, para pegar um link, assim, para dar um exemplo, né? Para esclarecer algo que você está falando, você se derrete, você só tem uma filha. Eu só tenho uma filha. E ela já assistiu alguma palestra? Ela já assistiu, ela sabe coisinhas que eu falo, ela usa determinados argumentos, inclusive contra mim, às vezes, e a minha princesa. E eu perguntei para ela outro dia, filha, o que você vai fazer, né, quando crescer? Eu falei, eu sou herdeira, né, eu tenho que dar treinamento. Mas a minha filha é tudo que eu tenho de maravilhoso, né, o meu grande objetivo de viver. É um dos meus motivos. As pessoas dizem se a gente pode ser motivado ou não. Você tem que se automotivar. A minha filha é um dos meus motivos. Eu acordo 3 horas da manhã, se for necessário, por causa dela. Ninguém me motiva. Eu olho para aquela foto todo dia e me motiva a viver. Por isso que você enfatiza tão bem, né? Você quer ser um bom líder, você tem que ser um bom líder na família, você tem que ser um bom líder na parte religiosa que você frequenta, no esporte e tal. Você tem que saber se portar, você tem que saber ser feliz ali,
para você poder ser feliz e sair vitorioso. Sabe, no tem uma trabalho. historinha, dá tempo de contar uma historinha? Tá. Tem uma historinha que eu conto, que eu viajo muito, né? E minha filha, uma vez, ela reclamou, porque cadê o papai dela, né? Que viaja muito. E eu expliquei para ela a diferença de um pai ausente para um pai distante. Um pai distante só está distante, mas ele não está ausente. Eu faço parte, eu corrijo lição, eu converso todo dia com ela. E conceituei a diferença de estar distante e de estar ausente. Que eu poderia ser um pai distante, mas não era um pai ausente. E uma vez na escola, tinha uma festa na escola, eu porventura estava viajando, e uma amiguinha dela falou que meu pai não estava lá, que meu pai nunca vinha, né? Ela falou assim, meu pai é um cara distante, mas não é ausente. O seu pai está aqui na plateia, e ele não veio falar com você ainda. Se meu pai estivesse aqui, ele estava aqui comigo na quadra. Que bonitinho. Então, meu pai pode ser distante, mas ele não é ausente. Não é ausente. E tem muito pai presente, tão distante. Né? Fica em casa, mas não fica presente. Não curte, Não né? curte. E o tempo passa tão rápido. Muito né, rápido. Pavani? E- Então, a gente tem que aprender a estar mesmo distante, porque o mundo hoje exige que nós estejamos distantes, mas estejamos presentes no dia a dia, né? Acorda de manhã, dá um nozinho no sapato dela, só para ela perceber que você não esqueceu dela quando ela foi embora. Sei lá, tem um monte de historinha que a gente conta. E a minha filha é meu grande objetivo. Você levando isso para você, como um líder, família, né? O pai e a mãe são líderes no grupo familiar. É. Você levando isso para o trabalho, você deixa transparecer o tipo de líder, não só democrático, acho que carismático, espiritualista. As pessoas que trabalham comigo que diriam, né? Às vezes eu sou meio troglodita, assim, eu não sei qual é a palavra, mas eu sou uma pessoa que eu posso dar bronca, mas eu estou chorando no meio da bronca. Assim. Eu sou muito emocional, né? Sou muito visceral e emocional. Então, eu sempre respeito os outros como eu gostaria de ser respeitado, mas eu diria que eu gostaria, às vezes, de não sentir tanto a coisa que eu sinto, porque eu sofreria menos, né? Tem uma escala do EQMAP que eu me misturo muito com as sensações dos outros. Mas eu sou assim, não tem jeito. Eu gosto de sentir o que eu sinto, me misturar com a sua sensação. Acho que isso me faz uma pessoa cada vez mais empática, eu curto isso aí. Faço isso com amor. E eu percebi, né? Porque quando termina a sua palestra, os alunos, os jovens, os participantes te procuram. Já aconteceu algum caso de uma pessoa chegar e exteriorizar um problema para você, que você fala, puxa vida, eu não tenho tanto tempo para poder orientar esse menino, esse jovem, essa moça, mas eu não posso deixar desfalcado também. Já aconteceu isso com você? Já. Senão você vai preocupado para casa, né? Você vai se cobrando. Eu vou preocupado quase sempre, mas já aconteceu sim. Pessoas que vêm para mim e pedem 1 minuto da minha vida, né, 1 hora da minha vida, a própria Carol. E já aconteceu de uma pessoa gaga chegar para mim, mas chorando muito mesmo, e falar assim, eu preciso da sua ajuda. Que legal. E eu falei assim, você precisa querer se ajudar primeiro, né? Então já aconteceu. E é por isso que aí que quando vem, para mim a parte mais legal é depois, que eu abraço as pessoas veem, a gente se emociona junto lá, tira foto, é muito agradável. Bom, olha aí que pena, né? Nosso tempo já. Eu queria que você deixasse o seu contato rapidamente e pode divulgar o próximo. O meu e-mail pessoal é pavani, né? Pavani, @olhodetigre.com.br. Ou então, se alguém quiser informações sobre o treinamento, é só escrever contato@olhodetigre.com.br, que a Márcia, nossa diretora comercial, ou a Kátia, também vão atender e vão fazer o máximo possível para viabilizar que você participe de qualquer um dos nossos eventos. E nas palestras, que eu estou por aí no Brasil. Muito obrigada. Eu é que agradeço, a FTV, no programa Questão de Atitude, agradece. Desejo uma boa viagem para o Pavani, porque ele vai sair daqui do estúdio e já vai correndo para o aeroporto, que ele tem, num outro estado, ele tem um compromisso. E aí fica aí a sugestão para vocês acessarem o Olho de Tigre, vocês conhecerem no site, vocês vão ver fotos, vocês vão ver 1000 coisas ali. E agora, minha gente, nós temos que, dando continuidade aqui ao nosso programa, vocês sabem que nós invertemos hoje, né? Toda semana nós temos um convidado que vem aqui para bater um papo com vocês, né? E nós tivemos já a Estela, do Sindicato das Secretárias, o professor Venelli, que é
diretor da Universidade Metodista, que vem sobre a parte de gestão de pessoas, né? Nós temos o doutor Newton de Oliveira, que está sempre conosco aqui. E hoje nós temos aqui a presença do professor, né, que é Adalberto Morrai, que ele tem nos brindado com... É interessante o retorno que nós estamos tendo de alguns teleinternautas, é que realmente ele fala, puxa vida, às vezes eu vejo assim no bate-papo do professor Adalberto, eu vejo assim algo referente a uma aula que o professor está ministrando, ou um trecho do livro que eu assisti, e aí a gente realmente acrescenta aquilo, esclarece até aquilo que nós estamos aprendendo na universidade, quer seja num curso de bacharel ou num curso tecnólogo. Então, prazer enorme em receber o professor Adalberto, que está aqui conosco. E hoje, professor, o que você vai trazer para os nossos internautas? Boa tarde, Ana. É um prazer enorme estar presente no seu programa mais uma vez. Nós é que agradecemos aqui. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a NR5. Opa, que estava devendo, né? Pois é. A ideia é falar um pouquinho sobre CIPA e suas particularidades. Maravilha. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que as empresas precisam, algumas investem, outras precisam reforçar um pouquinho mais. O que você traz para nós, então? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de deixar às claras é que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é uma comissão cujo objetivo é fomentar as atividades prevencionistas no mundo corporativo, objetivando minimizar ao máximo os níveis de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais. E aí as pessoas muitas vezes me perguntam, mas qual é a grande diferença entre incidentes e acidentes? A grande diferença entre incidentes e acidentes é que um incidente é um quase acidente. Outra coisa que é interessante eu deixar às claras durante esses primeiros instantes da nossa conversa é que nem todo acidente resulta em vítima, nem toda vítima sofre lesão, nem toda lesão resulta em afastamento e nem todo afastamento é definitivo. Certo. Ok? Outra coisa muito importante é as empresas terem em mente que todas as vezes que acontece um acidente do trabalho com vítima, uma CAT, ou seja, uma comunicação de acidente do trabalho precisa ser preenchida em até 24 horas a contar da ocorrência do acidente. E isso precisa ser feito em 6 vias. Existem muitas empresas que não sabem disso. Puxa. E por que em 6 vias? Porque uma das vias precisa ser mantida na empresa, a outra delas precisa ser entregue ao profissional vítima do acidente, uma delas precisa ser encaminhada ao sindicato de classe do trabalhador que tenha sido vítima, uma delas precisa ser encaminhada ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, outra delas ao SUS, Sistema Único de Saúde, e uma outra delas ao DRT, a Delegacia Regional do Trabalho. Então são algumas particularidades extremamente importantes. Para um órgão. Isso, exatamente. Isso no prazo limite de 24 horas a contar do momento em que o acidente tenha ocorrido. Será que todas as empresas são pontuais aí nesse? Olha, eu não posso te dizer com certeza se sim ou não, mas o fato é que os ditames das normas regulamentadoras precisam ser cumpridos. Tá. As empresas que não os cumprem estão sujeitas às penalidades previstas em lei. Né? Tanto que durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, se ficar evidenciado que a empresa não está cumprindo com aquilo que as normas exigem, ela pode ser... Exatamente. Tá? Outra coisa muito importante é a parte da norma que fala sobre os riscos. Né? Todo e qualquer profissional está exposto a determinados riscos. Né? O que são riscos ocupacionais? São os riscos aos quais nós nos encontramos expostos em nosso ambiente de trabalho. Esses riscos são divididos em 5 diferentes grupos. Existem os físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos e os de acidentes. E esses riscos podem ser facilmente visualizados através de um mapa de riscos. Então, o que é um mapa de riscos? Um mapa de riscos é um recurso gráfico
por meio do qual é plenamente possível nós identificarmos os riscos aos quais estejamos expostos no ambiente em que nós atuamos. E eu costumo dizer o seguinte, que não há problema de nós estarmos expostos a determinados riscos, até porque todo e qualquer profissional está exposto a um ou mais riscos. O problema é nós não conhecermos os riscos aos quais estejamos expostos ou então ignorá-los. Ou até estar sempre como prevenção também, né? Porque quando você conhece, domina, você tem a prevenção. Exatamente. Prevenir. E uma curiosidade, né? No mapa de riscos, os riscos são representados por círculos de diferentes tamanhos e cores. Os círculos pequenos representam riscos pequenos, os círculos médios, riscos médios, e os círculos grandes, riscos grandes. Os círculos verdes representam riscos físicos, os vermelhos, riscos químicos, os marrons, riscos biológicos, os amarelos, riscos ergonômicos e os azuis, riscos de acidentes. Olha só. Então são algumas curiosidades interessantes, né? Mas dando uma ênfase um pouco maior à CIPA, né, que é o tema principal do nosso bate-papo, as pessoas muitas vezes me perguntam, professor Adalberto, todos os cipeiros gozam de estabilidade no exercício de suas funções? É uma dúvida comum no mundo corporativo, né? E não, nem todos os cipeiros gozam de estabilidade no exercício de suas funções. Por quê? Porque em toda e qualquer CIPA existem os cipeiros que representam o empregador e existem os cipeiros que representam os empregados. Para que um cipeiro represente os interesses do empregador, ele precisa ser por este indicado. E para que ele represente os interesses dos trabalhadores, ele precisa ser por estes eleitos. E somente os cipeiros eleitos gozam de estabilidade. Olha só. E a estabilidade do cipeiro é de 2 anos, embora o mandato seja de apenas 1. Então, depois que termina o mandato, o cipeiro ainda tem mais 12 meses de estabilidade pela frente. Exatamente. E ele até pode ser reeleito ao término do primeiro mandato uma vez. Né? Se isso acontece, ele fica 2 anos em mandato e ao término do segundo mandato ele goza de mais 12 meses de estabilidade, o que totaliza 3 anos de estabilidade a contar do início do primeiro mandato. E é importante deixar claro que só pode ser reeleito consecutivamente 2 vezes. Tá? Ele pode se afastar depois do segundo mandato e ser reeleito no ano subsequente? Sim, mas seguido, não. Seguido no máximo 2 vezes só. Exato. O professor, a gente conhece muito no mundo corporativo o que eles chamam do CIPAT. Né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Como funciona isso? É para todo mundo, todos os funcionários, desde o cargo mais simples até a cúpula, até o cargo máximo, a presidência, as temáticas, existe um horário que eles escolhem? Como funciona o CIPAT nas empresas? Excelente pergunta. Vamos lá. A CIPAT ela precisa acontecer pelo menos uma vez por ano. Tá? Nada impede que uma empresa faça uma CIPAT a cada 3 meses, uma CIPAT a cada 6 meses. O que não pode é a empresa passar mais de 12 meses sem ter feito pelo menos uma. E tão importante quanto a empresa fazer uma CIPAT é ela fazê-la com total e absoluta seriedade, para que os resultados obtidos por intermédio da CIPAT sejam os melhores. Por que eu digo isso? Porque existem muitas empresas que fazem a CIPAT só para cumprir uma exigência. E para dizer, fizemos. Cumprimos. Exatamente. E aí as coisas acabam não surtindo os efeitos que nós gostaríamos que surtissem, né? Certo. Então, tão importante quanto fazer é fazer com qualidade, é não se esquecer de gerar o maior número possível de evidências daquilo que tenhamos feito, para que amanhã ou depois, caso sejamos cobrados, tenhamos estas evidências para comprovar o que fizemos. E outra coisa muito importante é a gente colocar todos os funcionários para participar da CIPAT. Existem empresas que dizem assim, mas não dá. Não dá porque não é possível colocar todas as pessoas nos mesmos dias e horários para que sejam treinadas, para que participem.
Mas ninguém está falando que tem que ser nos mesmos dias e horários. É por isso que se fala Pode de uma ter semana. a É por isso que se isso. fala de uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. Então é plenamente E não possível. um dia, um horário fechado, engessado ali, exatamente, né? né? Então é plenamente possível nós dividirmos os colaboradores de uma empresa em grupos, de tal forma que todos possam ser treinados, todos possam participar da CIPAT, mesmo que em diferentes dias e horários, e sem comprometer a performance produtiva da empresa. E não é tão demorado. A gente percebe que o palestrante, o convidado de um CIPAT, ele leva meia hora, 40 minutos no máximo, para ele desenvolver uma temática na qual venha a atender qualquer nível de pessoa que esteja ali, né? Exato. Qualquer tipo de funcionário. Exatamente. Outra coisa muito importante é a empresa levar em consideração o perfil das pessoas que participarão da CIPAT. Por quê? Porque existem estratégias que surtem efeitos extremamente positivos diante de certas clientelas, mas que não surtem os mesmos resultados diante de outras. Tanto que quando me chamam para fazer abertura ou fechamento de CIPAT, a primeira coisa que eu pergunto para a empresa que esteja em vias de me contratar é quem são as pessoas que vão estar presentes no evento. Eu preciso saber quais as temáticas. Exatamente, eu preciso saber se a maioria é homem, se a maioria é mulher, se são jovens, se são pessoas mais velhas. Eu preciso saber o grau de instrução destas pessoas. Para quê? Para que eu possa definir a forma com que eu vou trabalhar com elas. Se eu vou usar uma linguagem mais rebuscada, se eu vou usar uma linguagem mais simples. Porque normalmente é heterogêneo, né, o público-alvo. Sim, mas é importante que a gente tenha uma noção... Uma noção básica, exatamente, das pessoas que estarão presentes. Porque quando a gente fala de CIPAT, a gente está falando de um evento que pode ser feito de diferentes formas. Eu posso fazer uma CIPAT através de palestra, eu posso fazer através de vídeo, através de workshop, através de teatro, através de dinâmicas em grupo e assim por diante. Tem algumas CIPAT que pode ter aquela interação, né? Sim. Do funcionário. Eu me lembro de uma situação muito desastrosa em que contrataram uma equipe de palhaços, excelentes palhaços, para fazer uma apresentação, né? E que ninguém gostou. Por quê? Porque eles contrataram uma equipe de palhaços para fazer CIPAT para um público extremamente sério. Né? Então os palhaços ficavam se matando para fazer as pessoas rirem e ninguém ria. Puxa vida. Né? Então... Não fez a adequação do público-alvo com o convidado ali. Cai naquilo que eu sempre falo. Tão importante quanto fazer as coisas é nós as fazermos com devido planejamento, para que nós não corramos o risco de nos frustrar com algo que poderia ter surtido efeitos mais interessantes. É como você convidar um especialista na área odontológica e você colocar como público-alvo administradores. Sim. Então pode ser desinteressante. Acontece isso na CIPAT também, porque muitas empresas aproveitam a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho para inserir em sua programação uma palestra sobre DST, ou seja, uma palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis. E normalmente o profissional que vai palestrar sobre o assunto é um médico. Se esse médico não tomar o devido cuidado para usar uma linguagem tal que os presentes consigam compreender os temas abordados, ele corre o sério risco de fazer com que as pessoas presentes não compreendam absolutamente nada daquilo que esteja sendo apresentado. Isso. Acaba achando o palestrante simpático, competente e tudo, mas a linguagem que ele usou, muito técnica, não se adequa ao nível que ele está. Isso. E outro detalhe interessante dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro de CIPA, CIPAT, é nós não nos esquecermos que nem todo mundo pode ser cipeiro. Para que uma pessoa seja parte integrante da CIPA, ela precisa ter um treinamento de cipeiro, né? E esse treinamento ele precisa ser realizado em total e absoluta conformidade com os ditames da norma regulamentadora número 5. Ou seja, ele precisa ser realizado com uma carga horária de 20 horas e não pode exceder 8 horas por dia. Esse é um detalhe interessante, porque tem muita empresa que fala assim, Adalberto, você vem aqui dar o treinamento para a gente, dá 10 horas num dia, dá 10 horas no outro, e com isso a gente mata o treinamento. Não pode. Não pode. Tá? Truncar, eu posso dar 4, 8 e 8, eu posso dar 8, 4, 8, 4, 8, né? Mais 10 e 10 não. Então qual é a melhor alternativa? Uma semana de segunda a sexta, 4 horas por dia.
Né? Isso pode ser feito de manhã, das 8 ao meio-dia, isso pode ser feito à tarde, das 13 às 17, ou à noite, das 19 às 23. Por quê? Porque a gente acaba atingindo a carga horária exigida, a gente não excede as 8 horas de treinamento diárias e a gente não sobrecarrega nem o instrutor e nem os participantes do treinamento. Professor, esse livro aqui, você traz alguma coisa da CIPA, da CIPAT? Sim, esse é um livro muito bacana, de minha autoria. Manual de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho. Ele vem sendo considerado por especialistas um dos melhores livros sobre o assunto do país. E encontra-se onde, professor? Ele é encontrado nas principais livrarias. Tá. E o bacana desse livro é que ele tem todas as normas regulamentadoras devidamente comentadas e, além disso, tem dentro dele um DVD. Olha só. Com áudio-aula da NR5, vídeo-aula da NR6 e vídeo-aula da NR7. Olha aí a sugestão. Professor, para suas despedidas aí para os nossos queridos e queridas internautas. Bom, como de praxe, eu trouxe uma frase, né, que eu fiquei pensando para a data de hoje. A reflexão, hein, gente? Quando a gente fala de CIPA, quando a gente fala de CIPAT, a gente está falando de qualidade de vida, né? Sim. A gente está falando de qualidade de vida. E para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa fugir de certas situações, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que não discuta, né? Conte até 10, 100 ou 1000 se for necessário, antes de começar uma discussão. Uma discussão pode estragar o seu dia, o seu trabalho, a sua saúde e até mesmo a sua vida. Então, às vezes é preferível a gente respirar fundo, contar até quanto for preciso para evitar uma discussão do que discutir e com isso estragar uma porção de coisas. Esse é o recado que eu deixo para vocês, teleinternautas, na minha participação de hoje. Muito obrigada, professora Adalberto, pela contribuição. Mais uma aula que nós recebemos no programa de hoje. Eu agradeço pela oportunidade de sempre. Muito obrigada. E olha aí, pessoal, vocês perceberam? Às vezes a gente fala assim, nossa, já conheço o assunto, já domino o assunto, mas sempre vem algo para acrescentar e a CIPA ou CIPAT, que todas as empresas, né, precisam e necessitam sempre de uma, não orientação, mas sempre às vezes de algumas sugestões, algumas dicas. E fica aí a dica do livro do professor, que é Manual de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, que vocês podem encontrar em qualquer livraria, tá? Nós agradecemos a colaboração de vocês, o empenho de vocês em estar conosco nos programas de toda a semana e desejamos assim uma semana bem promissora para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.